tarde. Boa tarde pra Tatiana também, que tava desesperada aqui em cima. A gente chegou, estamos aqui na frente da câmera pra começar o programa. Bora lá, né, Tatiana? Até parece que a gente veio correndo da cadeira até aqui. É, mas a gente tava correndo na língua, porque a língua não para. 2 maritacas aqui no negócio. 3, né? Porque o convidado tá ali Tem já. um convidado, mas, né? Spoiler, já você vai ver. Mas é uma maritaca que fala com maior propriedade que a gente. Então a gente vai ouvir bastante hoje. E a Tatiana, que você viu, a nossa diretora, que estava preocupada com essa conversa toda que roda aqui, é igual a senhora, quando espera a visita, está conversando, quem é que vai atender a campainha e fica conversando no corredor, quem vai atender e a visita fica esperando. Não, mas aqui é igual a panela de leite que a gente bota para ferver. Quando você dá as costas, aí começa a regressiva. 3, 2, 1, opa, corre! Mas o nosso programa está aqui com um tema maravilhoso, regado de histórias, como sempre. E a gente constrói uma história diária para quem está há 4 anos conosco, para quem está chegando agora, porque é legal para a gente poder viver, né, nessa timeline onde cada um tem um contexto, mas cada um tem uma particularidade. Ou seja, esse programa é feito com você e para você. E o tema de hoje tem tudo a ver com história. Tudo a ver com isso. Quem não gosta de uma boa história, né? Quem que não gosta de interagir ali, escutar aquela coisa que tem começo, tem meio, tem fim, tem aquele clima que você fica, nossa, o que acontece agora? E isso acontece do nosso lado, né? Tem muita gente com quem a gente convive que a sensação que a gente tem é de que são basicamente histórias vivas, né? E aquela história com H maiúsculo, a gente que viveu momentos marcantes até do que a gente estuda na escola, mas que tá ali do nosso lado e que a gente pode conversar. E como foi? Como foi naquele período? Como é que você se sentia? Ou gente da nossa família, né? Pessoas mais velhas, as matriarcas que ainda existem, né? Os patriarcas. Tiveram muitos filhos, minha avó mesmo teve 12. Não, e essas pessoas, elas contam a mesma história e você ouve como se fosse a primeira vez. Porque essa história parece que ela vai ressignificando, porque você ouve ela quando você tinha 3 anos, depois 5, 12. E tem uma história da família nesse legado de alimentar esse tipo de história. E tem histórias coletivas, por exemplo. Olha, onde você estava no 11 de setembro? Onde você estava na morte? Onde você estava? Eu, no 11 de setembro, eu lembro que eu estava na porta da cozinha de minha mãe. Aí ela estava terminando o almoço assim. Você estava o quê? Com 30 anos nessa época, né? É verdade, você já estava com 60, mais ou menos essa conta. Aí é o seguinte, eu estava lá e aconteceu, né? Eu vi aquele negócio em tempo real e tal. Mesma coisa, né? Dependendo da idade que você tem. A morte do Ayrton Senna, aquele domingo, onde você estava, né? Então tem histórias onde a gente temos lutos coletivos, ou um movimento do país, ou até mesmo do mundo, né? Agora, a pandemia vai ser um desses momentos que, olha, pessoas que nasceram na pandemia. E que vão perguntar pra gente, né? Como é que foi, porque a gente viveu esse período, né? O 11 de setembro era muito pequeno, eu tinha 6 anos. E eu me lembro que eu estava subindo a escada lá de casa e a TV estava ligada e ficava aquela imagem dos aviões batendo nas torres repetidamente. E eu, criança se impressiona com tudo. E eu impressionada com aquilo, imaginando, né, a vida daquelas pessoas todas que se perderam. Foi algo que ficou muito marcado para mim, mesmo eu sendo tão novinha. E realmente é isso que você falou, né? A gente tem histórias que são coletivas e a gente vai conversar sobre tudo isso. Uma das questões também é que, tipo assim, existe uma narrativa, né? Existe a sua verdade, a minha verdade e a verdade, que o pessoal fala, né? Há pessoas que viveram, aí tem o lugar de fala para as pessoas que viveram aquele contexto, né? Então hoje a gente vai colocar e chamar um historiador aqui, alguém que também tem a Bíblia como referência. E um historiador daqueles... Ficha dourada. Ficha dourada. Então a gente vai para um breve intervalo e já a gente vai falar um pouquinho de histórias, a importância de ter esse legado, a questão da verdade, como analisar, né? Enfim, um programa daqueles que com certeza vai reprisar. Então você já está vendo a reprise porque é bom. A gente vai para o intervalo. É isso mesmo. A gente vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta, Aninha. E a Aninha agora, nesse intervalo, estamos falando de mais histórias que marcaram a sua vida. Agora é o seguinte, a gente só falou questões aqui coletivas e tal, mas tem o nosso telespectador aqui que pode participar com a gente, Aninha. E que tem as próprias trajetórias, né? A própria vida aí, histórias que marcaram e que a gente hoje quer ouvir. Então você pode escrever pra gente. Tem alguma história aí que aconteceu com você, ou algo envolvendo a sua família, um episódio mesmo que você presenciou ou vivenciou dessa história coletiva, onde você estava em tal dia que tal coisa aconteceu. O que te marcou? Quais são as histórias que te marcam? Você tem o desafio de resumir pra gente aí em algumas linhas para que a gente consiga exibir aqui a sua interação via WhatsApp. Qual é o número, Cristiano? Fácil aqui, ó. O caminho da verdade para você mandar a sua história é o WhatsApp 12 98315 0249. Já tira uma foto da tela aqui, ó, que tá com o WhatsApp, tá tudo certo. E para facilitar hoje em dia, tem esse bichinho aqui, né, que parece tem que aquele... falar igual o Lucas Nascimento. QR Code. QR Code. QR Code. Eu não tenho nem língua para isso, meu querido. Mas olha só, vou fazer uma analogia para quem é mais, né, das antigas sabe, que tinha armadilha para mosca. Lembra que tem esse pontinho que a mosca morria? Chamaram de QR Code para chamar bonito. Agora você vai apontar seu celular para essa armadilha de mosca e vai clicar ali, ó. Pontou a sua câmera, vai dar um linkzinho, que é um bichinho que você vai clicar e vai para onde?
vai para o WhatsApp. Direto para o nosso WhatsApp. Pronto, todos os caminhos levam você dicotomicamente aqui, ó. É pelo QR Code, é pelo WhatsApp aqui, vai no nosso WhatsApp para você participar. E interagir. E outra, a gente fez essa pergunta para você. Mas como o nosso assunto hoje vai dar a volta ao mundo aqui, porque vai ter um pastor que a gente ama, aí surgiu outra coisa, pergunta, até que tipo de coisa, enfim, porque a história vai rolar, porque hoje não tem fronteiras. O pastor perguntou para mim sobre o que era o programa, eu fiz com o senhor sobre tudo. Sobre tudo, né? Tem até uma operadora de celular, né, que tem um slogan, sem limites, sem fronteiras. Olha, não vamos falar sobre isso, Cristiano, mexe com gatilhos. Você, não vou te abandonar dessa vez, então você primeiro os damos. Obrigado, pela primeira vez me senti. Olha. Nessa linha. Da outra vez ele reclamou que eu abandonei ele, dei as costas e saí correndo. Não, é que ele tá falando muita besteira. Eu não queria ser convidado para nada, pastor. Mas assim, deixa eu voltar aqui essa câmera, para não achar que eu estava assim, ó. Eu estava aqui, pastor, ó. Estava vendo o programa do nada aqui, né? Do nada ela fez assim, ó. Assim, o Rogério lá, que é o nosso diretor de câmera, falou assim, não, eu sei, Deus, que o senhor quer me testar, mas a Ana fazer isso aí, pai? Não, ele fez a linguagem... Ele deu a linguagem corporal de que ia virar. E ele tava falando muita abobrinha. Então eu pensei o quê? Pastor, a gente inventou um novo drible de câmera chamado Alá Ronaldinho. Olha para um lado e vai para o outro. Para dar uma Alá Ronaldinho Raúcho aqui nesse contexto. Mas quem está aqui é um craque também, um craque da história, um amigo nosso, muito humilde apesar do conhecimento. Quem está conosco, Aninha? Craque de história, craque de Bíblia, craque de relacionamento, uma pessoa excelente de conversar. Vai ser difícil hoje para a Tatiana controlar o tempo com nós três aqui embaixo, hein? Pastor Robson Aleixo, ele é pastor, historiador e apresentador do programa Fé para Hoje. Além de marido, pai, produtor de conteúdo digital, o homem não para, né, pastor? Seja bem-vindo. Obrigada por te dar um tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço duplamente por essas coisas que vocês estão aumentando aí a meu respeito. E agora eu sou obrigado a falar alguma coisa, né? Que se alinhe com isso. Mas é muito legal estar aqui. Esse programa aqui é do meu coração. E aí, Cristiano, se a gente vai falar de tudo hoje, por onde é que a gente vai começar? Eu queria até fazer esse desenho, pastor, quando a gente fala de história, né? Tem pessoa que fala assim, lembra da história do pai, quando a gente fala de história, a gente lembra da matéria da escola, né? Ou às vezes a gente fala assim, deixa de história, né? O que seria, né, se a gente pudesse falar um pouquinho da construção do que é história para o ser humano, a importância desse registro mental ou da cultura familiar, né? E o senhor que vive isso, o que é história para o Aleixo? O que seria a história? Se a brisa for muito forte, você me traz de volta. Vai ser difícil, porque a gente adora uma brisa aqui também. Porque eu já estou assim viajando. Nós somos história. E eu falei agora se a viagem foi muito alta, mas pense só um pouquinho. O futuro é uma projeção da sua mente, certo? Você nunca viveu um futuro. Mas quando você fala de presente também, o presente não é captável, porque o presente é dinâmico. Você não tem um segundo estático, o segundo está sempre em andamento. Você não consegue captar o presente. Portanto, quando você fez a pergunta sobre o que é história, essa pergunta já está no passado, mesmo que ela esteja 10, 15 segundos no passado. Em essência, eu te conheço pela sua história. Um dia a gente se encontrou, você foi simpática e a amizade começou. Um dia você experimentou berinjela, gostou e por isso você diz hoje que gosta de berinjela. Um dia a sua identidade é constituída historicamente. Você é um passado que se formou e é inteligível. Nossa, eu já nem começamos e eu já estou aqui fritando na minha cabeça. Falar e não é que você falou assim, eu te chamo de Ana. De onde veio Ana? Veio de um ponto no passado onde alguém te olhou e tudo que eu imagino sobre você, mesmo que Ana signifique outra coisa, para mim significa esses segundos, momentos, dias, anos de história que a gente tem. Somando isso que o senhor está falando, que somos história, fica até incoerente, né, da nossa parte dizer eu não gosto de história. Tem muita adolescente que vai para a escola, eu não gosto de história. Mas parece que há essa falta de compreensão de que somos história. E também um pouco, é isso que eu quero te perguntar, de entender de que maneira a história coletiva atravessa a nossa história pessoal. Porque eu sou a minha história, mas eu sou a história dos meus pais, eu sou a história do momento em que os meus pais nasceram, do local onde eles nasceram, do país em que eu nasci. Se eu tivesse nascido com as mesmas características físicas, mas em um outro país ou em uma outra época, talvez eu fosse outra Ana. Então, eu queria que você falasse um pouco, não tem como não gostar de história, porque essa história coletiva, essa história do mundo, essa que a gente rejeita, não gosto, também me atravessa, também me constrói, né? Não gostar não faz deixar de existir. Eu posso não gostar de história, mas isso é um problema seu, porque ela não vai parar. A história é assim, como eu posso não gostar de biologia. Mas as plantas não vão nascer, não vão deixar de nascer, nem os animais, nem tudo que envolve a vida.
E também vou radicalizar, Ana. Tem história que não é coletiva? É possível? Não é possível, porque eu acho que os segundos que um homem viveu sem ser coletivo foi Adão entre o momento que ele acordou e o momento que ele acordou de novo sem costela. Depois daquilo, toda a história passa a ser coletiva. Deus nos se comunica com a gente a partir do coletivo. Dos 10 mandamentos, quais envolvem somente você? Absolutamente nenhum. Não tem nenhum que é só você. Não fala assim, não faça mal a si mesmo. Não tem esse mandamento. Todos envolvem o relacionamento. Creio que, assim, as nossas definições pessoais, elas são do coletivo. Quando os meus alunos perguntavam em sala de aula o que é história, eu dizia que a história é a ciência que estuda a ação dos homens através do tempo, quando você pensa em história academicamente. Mas quando você vai, por exemplo, num consultório falar com o psicólogo, você não vai passar todo o tempo conversando com o psicólogo sobre você. Não mesmo. E muita gente diz assim, a diferença da história para a psicologia é que a psicologia vai estudar o homem individualmente na sua história e a história é o homem coletivo. Não é. Não é. A história é a psicologia social também. É como nós lidamos com a sociedade. E a consciência de que é coletivo faz com que a história fique mais agradável. E eu posso tomar uma decisão individual, viver de uma maneira individualista, mas isso só torna a história coletiva mais dolorosa. Ela não torna a história individual impossível. Agora, pastor, eu acho muito interessante essa questão do olhar coletivo, porque a gente quebra algumas crenças, né, daquela questão toda de a gente tem apesar de estar no coletivo, a gente tem uma sociedade fragmentada, principalmente do que ela é, e individualista. Sim. Apesar de por isso que o coletivo tem sido tão difícil, porque é uma realidade, mas o individualismo irreal acaba tornando o coletivo mais difícil. Mas a Ana fez uma construção de que nós somos parte do meio, nós temos essa necessidade do pertencimento, aí tem algumas coisas que a gente faz no efeito manada, ou seja, porque todo mundo faz, e aí a gente tem um Deus que nos criou único. Aí eu tenho um livre-arbítrio, que não é o outro que vai tomar uma decisão, então só eu vou fazer isso. Como é que eu me encontro, pastor, sendo parte dos meus pais, sendo parte do meu bairro, sendo parte da minha igreja, mas tendo livre-arbítrio? E como eu encontro essa questão que só eu tenho, apesar do coletivo? Assim, como é que eu encontro o Cris nessa história, sendo que eu sou parte de tantas coisas? Essa pergunta é tão boa, né? Dá até dó de tentar estragar ela, uma resposta. Eu vou tentar dizer que o coletivo faz um efeito específico em mim por causa da minha resposta. Eu posso ter sido criado no mesmo lugar que você, ter tido os mesmos pais que você e estar sob a mesma influência que você. Aliás, nós aqui somos todos brasileiros e compartilhamos muitas influências, mas eu respondo a essa influência de forma única. Então, e tem a maneira como eu contribuo na minha individualidade para a formação do coletivo. Aliás, o coletivo só é coletivo porque ele é a soma das individualidades de todos nós que conseguimos, com inteligência, formar uma identidade assim. Às vezes, essa identidade é monstruosa. No coletivo se forma monstruoso, mas é uma porção de uns, né? Tem uma frase que eu gosto, que é a frase do meu casamento, é de que Deus, na sua sabedoria de um, fez dois, de dois fez todos, para juntar dois de novo para fazer um. E a gente é assim, então nós somos e falamos a mesma língua, estamos imersos na mesma cultura, mas respondemos de forma diferente. E respondemos a partir de uma responsabilidade pessoal mesmo. Deus é um ser trino, que se apresenta na sua individualidade, e um dos problemas da nossa sociedade é achar que eu tenho livre-arbítrio e outro não tem. E que Deus também não tem. Então o meu livre-arbítrio ele vai parar no seu e de todos vai parar no de Deus, porque Deus também faz escolhas a partir da sua personalidade. Deus fala assim, Senhor, eu vou fazer um negócio. Ele vai falar, não vai não. E está tudo certo, porque ele também faz escolhas diferentes, que ninguém pode impedir a escolha dele. Ele pode impedir a minha, eu não posso impedir a dele. Olha, isso que o pastor falou sobre, por exemplo, sermos filhos de uma mesma mãe, né? Ter vários irmãos ali na família e que cada um experimenta as coisas e responde as coisas de uma maneira diferente. Casa muito com algo que eu vim lendo recentemente. Tem uma terapeuta que eu particularmente acho fantástica, a Elisama Santos, e ela escreveu um livro, chama Mesmo Rio. E esse livro conta a história de 3 filhos que têm visões totalmente diferentes da mãe. E cada um fala, e parece que eles estão se referindo a pessoas totalmente diferentes. E a história
que ela cria, né, o conceito que ela cria é que ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes. Então, a filha que nasceu, a do meio, no contexto em que a mãe, a do meio não, mais nova, a que a mãe já estava voltando ao trabalho, já não queria mais filhos, então é aquela filha que vai pegar a carga do você estragou a minha carreira, coisa que os outros filhos não vão ter, que vai, de repente, a mais velha pegou a carga de você tem que me ajudar com as outras crianças, então, cada um respondeu de um jeito. E aí eu estou compartilhando tudo isso, né, falando tudo isso, para te perguntar, é possível, a história permite mais de uma perspectiva? É possível ter mais de um lado certo? Como que é isso? Porque todos eles estavam falando de uma mesma pessoa. Isso pode acontecer no micro, né, dentro da minha casa, eu com os meus irmãos falando da minha mãe, ou várias pessoas falando sobre um acontecimento que, tipo, mundial, ou pelo menos nacional, ou ali dentro da minha cidade, enfim. A história permite mais de uma perspectiva? Eu creio 100% que a história não permite apenas uma perspectiva. Primeiro porque a história contada é a história de quem conta, sempre. O que é a história? É a perspectiva sempre de quem está contando. Quando a gente olha para a história do mundo, das civilizações, dos choques entre elas, a gente pode dizer que a história sempre vai ser a história de quem venceu. É quem ficou vivo para contar a história. A história das guerras. Não há perspectivas de povos exterminados. Há a perspectiva do exterminador, é aquele que contou a história, né? Há o remanescente ali, aquele que ficou, mas sempre a história de quem está contando. E a visão do relato, a leitura do fato, ela sempre vai estar sendo digerida pelos conhecimentos anteriores, pelas perspectivas e pelas sensibilidades. Além de que, é impossível você ter o isolar de uma coisa só, porque enquanto nós estamos conversando aqui, isso é fato, quantas milhares, milhões, bilhões de coisas estão acontecendo? No final das contas, deste dia, o que nós vamos escolher, qual delas nós vamos contar. Portanto, só a escolha de qual história será contada já é uma perspectiva individual. Por exemplo, vocês falaram no começo lá sobre o 11 de setembro. 11 de setembro foi o ataque às Torres Gêmeas, mas essa foi a única coisa que aconteceu no 11 de setembro? Nós escolhemos que essa seja contada. No momento que a gente fala sobre a guerra na Ucrânia, estão acontecendo outras 10 no planeta. Mas há uma perspectiva de que alguém elegeu essa guerra como importante o suficiente ou com relacionamento suficiente para ser contado. Então, só pelo fato de você estar contando essa história e não outra, já está revelando muita coisa sobre você que conta. Agora, pastor, por exemplo, essa questão da escolha, muitas vezes, ela não é eleita na priori de que realmente eu tenho noção de que eu escolhi. Uhum. Por exemplo, a gente fala da questão das grandes massas. Nós somos pessoas que, às vezes, com pontos de partida diferentes, inclusive intelectuais, ou às vezes não tiveram oportunidade de trabalhar essa questão intelectual, e aí tem uma questão única de receber informações, ou de domínio pela fome, de domínio pelo jeito que nasceram, pela casta de crenças limitantes que tem. Por exemplo, o senhor tinha falado dessa questão toda de escolher uma guerra para falar, e realmente nós temos várias guerras, a guerra da fome, países que estão aí em guerra urbana, né, e que têm necessidades também perdem famílias e tal. Agora, existem interesses globais, né, nesses contextos onde são feridas econômicas, que aí vocês têm movimentos maiores de eixos de comunicação, que agora estão sendo quebrados, alguns até pela questão da internet, que dão voz para outras pessoas que não tiveram. Aí nós temos outras vozes para formar essas histórias. Pergunto, como eu consigo hoje ter mais escolha de quais guerras do dia a dia, pegando até a analogia, escolher as minhas próprias guerras, escolher as lutas, abraçar o coletivo, por que não, né? Porque nós temos que pegar questões coletivas, porque somos comunidade, para que a gente possa ser efetivo nessa escolha e não ser dominado pelo meio, pastor? Eu creio que duas coisas são muito importantes. A primeira é que a gente precisa dominar o instrumento, nos aprofundar no conceito. Porque na era de informação, a gente não está só produzindo muitas informações, como a gente está veiculando numa velocidade absurda a informação. E a era da internet, a internet não premia o sábio, a internet premia o rápido. Então, quem é o premiado? É o que deu a notícia primeiro, mas isso é contra a perspectiva de sabedoria. Você é sábio pelo tempo que você levou e a maturidade com que você analisou a informação. Só que você não vai fazer isso se você receber a notícia 9 da manhã e 9h15 você já postou, viu? Então não dá tempo. Quem é a pessoa que consegue sobreviver a isso, né, e ter uma perspectiva? Aquela que compreende uma conceituação. Vou dar um exemplo.
é bom entender as estruturas que formam o Estado. Você pode ter um monte de informações sobre o Estado, seja ele um Estado antigo, egípcio, mesopotâmico, uma cidade-estado babilônica, da Filístia ou de hoje. Mas é importante entender o que é o Estado. Uma concentração de pessoas, uma organização política social, uma legitimidade sobre um poder que pode exercer violência sobre o outro e outro não. Por exemplo, um Estado tem o poder de pegar uma pessoa e colocar ela sobre um cárcere. Ele não permite que nenhum outro faça isso, ele é legítimo sobre isso. Então, essa compreensão me faz ter uma perspectiva de julgamento das muitas informações melhor. Eu dei um exemplo sobre o Estado, mas a gente pode ter uma conceituação maior sobre como que a gente se constrói socialmente. A outra é a minha conceituação bíblica de sabedoria, que eu acho que é extraordinária. Sabedoria na Bíblia não é alta capacidade neural, não é alta velocidade de sinapses. Sabedoria é um traço de caráter. A sabedoria que vem do alto, descreveu Tiago, ela é antes pacífica, plena de misericórdia, indulgente. São traços de caráter, não de formações. Ou seja, se você decide pela bondade, decide pelo perdão, decide pela misericórdia, decide pelo bem comum e coletivo, decide pelo avanço do Evangelho do Reino, a sua decisão é correta. Então, quais critérios de caráter eu tenho para decidir sobre as informações? A informação chegou e a informação foi sobre você, sobre sua história. A minha decisão é: isso vai melhorar a vida do Cris ou não? Se eu não tenho esse traço de caráter, eu reposto a informação, mesmo que isso cause um dano para você e para sua família. Então, a questão não é como eu lido com a informação, a questão é quais critérios sábios estão dominando a minha vida. Fantástico, fantástico. Isso diz muito, inclusive, sobre os nossos hábitos, que muitas vezes nós não estamos produzindo a informação, mas nós estamos consumindo. Então, isso diz muito sobre os nossos hábitos de consumo de informação, né? E compartilhar. O que eu curto, o que eu compartilho, né? E como eu estou sendo consumido. Porque a gente não está só sobrecarregado de dados. Nós estamos fornecendo dados. Totalmente. Absolutamente. Então, tem gente que chegava para mim e falou: pastor, eu tenho medo de orar e Satanás ouvir minha oração. Eu falei: amigo, se Satanás tiver acesso a um dado do Google, ele já sabe até que você vai orar. De tantas informações que nós estamos colocando. Tá fácil demais captar pensamento hoje em dia. É porque nós fornecemos informações com irresponsabilidade. Sim. E lidamos com ela. Isso é esse contexto histórico que envolve sabedoria e um domínio de conceito. Então, vale gastar um tempo numa leitura mais longa, mais profunda, vale gastar um tempo em parar para pensar e mais, em ler o mundo. Ler o mundo. Uma conversa demorada com o Cris, por exemplo, na frente de uma mesa, vai gerar para mim muitos conceitos, porque ele vai trazer algo e vai me confrontar só por ele ser diferente. Isso me faz crescer. Então, nos relacionar com profundidade, ser humilde para ouvir a perspectiva de outro, vai nos ajudar muito. Muito mesmo. Olha, eu tô aqui embasbacada, né? Tô envolvida todas as vezes que tem um programa com o pastor Robson Aleixo, seja eu estando aqui, que acho que é a segunda vez, mas ou olha os temas que vocês escolhem. Eu sempre fico assim, ok, eu vim para uma aula mesmo e não é à toa, ele é professor, né? Então eu vou te convidar para continuar acompanhando aqui a nossa aula, porque ainda tem muito mais vindo aí pelo programa. No próximo bloco, por exemplo, você vai conferir a história de um senhor de 80 e poucos anos, acho que ele tem 84 anos, que o Lucas Nascimento encontrou numa viagem que ele fez a Tocantins, e esse senhor viajou até lá e ajudou a construir a caçulinha do nosso país, né, a capital Palmas. Você vai conferir essa história daqui a pouco, é só continuar com a gente depois do intervalo. De volta com Entre Família, e eu quero registrar uma reclamação. Acho que eu vou falar com a diretora desse programa, que todo mundo ganha chá, menos eu, quando eu venho aqui. Eu acho que eu vou falar com ela, Mateuzinho, para dar uma liberada nos suquinhos, nos biscoitos. Ai, estão me jogando na cara aqui que não botam um chazinho porque eu não gosto. Mas, pô, o Cris ganha pelo menos a xícara cenográfica. Às vezes não tem o chá, mas pelo menos tem a xícara. Nem a xícara eu ganhei para dar uma fingida aqui, mas enfim. Vamos falar de revista, que é o que eu tenho para te oferecer agora mesmo, a revista Evidências. Ana, por que você escolheu essa revista? Por que a equipe de vocês escolheu essa revista para a gente falar hoje? Raramente ela aparece aqui no programa? É verdade, mas é que ela tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Sabe, às vezes a gente tem mania de achar que fé está de um lado e a razão está de outro. Então, por exemplo, a gente está aqui falando, a Bíblia iria para um lado e a história com H maiúsculo que a gente vê na escola vai para o outro lado. Mas isso é um engano muito grande. Se eu e você, criacionistas como somos, acreditamos que fomos criados por Deus, como está registrado lá em Gênesis, tudo que acontece conosco depois, enquanto humanidade,
partiu de um relato bíblico, partiu do que você estuda, inclusive, na igreja. E é isso que essa revista vem trazendo aqui pra gente. A junção perfeita e criada por Deus entre fé e razão. Porque, afinal, fé é uma certeza de uma coisa que você não vê. E você não tem como ter certeza de algo que você não tem? Evidências. A palavra de Deus é recheada de evidências históricas de que aquilo que aconteceu ali é realmente verdade. E você pode encontrar tudo isso aqui nessa revista. Ela vai responder para você perguntas como: podemos crer na Bíblia? Afinal, Deus existe? Por que a gente sofre? E tantas outras coisas, evidências da história, evidências na arqueologia de que o que aconteceu ali na Bíblia, o que está registrado na Bíblia é verdade. Essa revista foi escrita pelo pastor Rodrigo Silva, pelo professor Rodrigo Silva, que é apresentador do programa que tem o mesmo nome, Evidências, e está aqui na minha mão e pode ir até você de graça. Você pode pedir essa revista para a gente através do nosso telefone, DDD 12 21 27 31 21, está passando aí na sua tela. E você pode pedir também através do WhatsApp, é só mandar uma mensagem para a gente. DDD 12 98244 4449. E eu estou falando para ti, de graça mesmo, vai chegar para você e você vai poder estudar a Bíblia com a gente, acompanhado pela equipe maravilhosa da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, tá bom? Perde tempo não. E falando em não perder tempo, agora eu vou chamar logo, sem perda de tempo também, a história que eu prometi no bloco anterior. Você vai conferir a história de um senhor de 84 anos que ajudou a construir a capital do Tocantins, Palmas. Vamos rodar. Literalmente e geograficamente falando, eu estou no coração do Brasil. É só dar um rápido giro pela capital mais nova do país que você vai notar a organização. É que se trata de uma cidade planejada e até mesmo a praia, areia, orla, tudo foi pensado. Bem-vindo a Palmas, capital do Tocantins. Todo o estado pertencia a Goiás, até que um novo destino foi colocado no mapa. E tudo isso é história. E eu vim conhecer alguém que viu isso de perto. Senhor, então, que é o famoso, então? É famoso. O senhor que é o famoso, fiquei sabendo do senhor lá de São Paulo, de uma história muito legal, que tá aqui já há um tempo, viu esse lugar crescer e que veio, além do mais, caminhando pra cá, saiu do estado. Então, vim pra cá hoje pra poder conhecer um pouco mais da sua história, poder compartilhar. O senhor compartilhar comigo e eu compartilhar com muita gente. Topa contar então essa história? Pode. Então tá bom, bora lá saber então. Pois é, tá, beleza, nós faz isso, com certeza. Aí é com todo prazer. Fechou então, bora lá então. Bora. E eu fui recebido com todo esse carinho que você percebeu aí. E eu me senti em casa na hora. É como se eu fosse mais um dos 14 filhos do casal. Só que de pensar que quando ele chegou aqui, nem o estado do Tocantins existia. Senta que lá vem a história. Minha família, pai e mãe, nós viemos lá do Piauí e viemos, como eu te falo, passamos 30 dias de lá pra cá. E chegamos aqui, eu fui para Porto Nacional. E você chegou, acho que é até legal contar que você não veio de carro. Na casa não tinha carro. Como é que foi a vida de vocês pra lá? Pra cá, aliás. Caminhando de areia, de animal. Trazendo as coisas do animal e vindo de a pé, caminhando. Os irmãos mais pequenos montados no jumento, né? Tinha um mais novo, que não podia caminhar, era pequeno, vinha montado. Mas os outros todos vinham caminhando. Longe, mas veio devagar, uns 30 dias. Mais ou menos calculado isso aí. Aí chegamos aqui na... Como que foi essa viagem? Porque imagina que tava calor, quente, muito sol, como que era? Não tinha tanto calor como hoje. O sol hoje mudou. O sol desceu, a terra subiu, porque esquentou muito. Mas diz que aumentou os raios, sempre esquentou muito o sol. Nessa época não tinha esse sol quente, que hoje tem. Esse tem história, viu? E sim, você entendeu bem. Ele veio caminhando com sua família. E pra dormir, porque 30 dias. Onde que vocês dormiam nesse meio tempo? Em qualquer lugar que achava. Era igual o índio. Onde achava, eu chegava à noite, aí anoitecia e ficava. Mas sempre procurava um local que tivesse gente, assim, casa e tal. Sempre a gente ia encontrar uma casa aqui e acolá, aí aqui estava pertinho da noite e ficava por ali. Dormia na casa. As pessoas chamam você dormir na casa? Na casa. Ficava na casa. No sertão, não tem esse negócio de desconfiar. Nós chegávamos, dava uma rancha a pessoa e dormia lá. Muitas vezes acontecia, mas outras vezes não tinha casa, dormia no mato. Limpava o chão, aí amarrava a rede, porque tinha que ter rede para dormir na rede. Não podia andar com cama, porque não existia cama. E nem que tivesse, não tinha como carregar. E nós dormíamos na rede, amarrava nos pau e dormia. Chegava na casa também, dormia, amarrava lá na casa, eles davam
o rancho, sabe? Chama-se rancho, para a pessoa quando chega, "Ei, pode arranchar. Ei, morador, oi, dá licença, nós queremos pernoitar aí. Não, pode arranjar, porque nesse tempo, olha, todo tempo tem gente boa, mas tem lugar que o pessoal ficava com medo da gente. Mas mesmo assim dava um rancho. Isso é história viva. Ele cresceu e começou a formar sua família. Só que eram outros tempos e ele já estava aqui nesse sítio. Mas a casa, essa era bem diferente. Isso aqui me chamou a atenção, pra mim é diferente. O que é? Como que é o nome dessa estrutura, digamos aqui? Esse tijolo aqui pra mim é diferente. É diferente? Pois era tijolo cru, quer dizer, é o barro amassado e feito na forma. Tem a forma de fazer isso aqui. Isso aqui a gente põe a água no barro e traça ele, aí soca com os pés e faz aquele montão de barro. E aí pega o barro, põe dentro de uma forma de madeira, aí dá o quadro certinho. Que é isso aqui, né? É exatamente. A forma é feita de madeira. E aí essa forma, você pega ela, suspende com o barro já dentro, aí fica o quadro. Aí vem o sol, seca, aí quando ele secou, você já pega, movimenta ela para onde quer. E esse meio aqui, essa junção, que no caso seria o cimento, também é barro? Essa é uma outra barro que se faz para poder colar, porque isso aqui está rixuto, seco. Uhum. Aí você pega uma massa mole, barro, e aí joga em cima do outro, de fora a fora, aí passa essa outra linha de adubo. Aí tem uma linha beirando aqui para ela não sair do rumo. Porque se não tiver uma linha, você não controla bem a vista para ficar retinho. Agora a linha põe reto, você põe aproximado, né? Aproximar ali, não precisa nem lá nem cá, bem aproximado. Aí vai embora. Aprumadinha. Aprumado lá no canto para não cair, porque se não aprumar, cai. E nesse meio tempo, o que já vinha sendo aprumado era a criação de um novo estado no Brasil, justamente onde o seu Vital estava. E hoje é Tocantins, nós estamos no Tocantins agora. Mas antes era Goiás, nós viemos para o Goiás, chamava Goiás isso aqui, antigamente era Goiás. A minha carteira de identidade é Goiás. E o senhor viu essa mudança de deixar de ser Goiás para existir o Tocantins, então? Nós fizemos uma reunião, nós, o povo daqui, pouco, mas o pessoal daqui se reunia. Como ele era deputado, o Siqueira Campos, ele era baluarte lá, tinha acesso aos governos lá, o presidente, até que conseguiu, com muita luta, dividir o estado de Tocantins, com muita luta. Até que em 5 de outubro de 1988 nasce de fato Tocantins, o estado que o seu Vital viu nascer e até participar da criação. E viu mudanças. E o senhor viu a diferença quando teve a divisão, começou a existir Palmas ali, o senhor percebeu a região mudando do que era quando o senhor chegou, cresceu? Mudou totalmente, porque nós era tipo quase isolado, nós não tínhamos esse transporte que hoje vai para Porto, vai para todo lado aí, nós não tínhamos estrada. Então eles fizeram todas essas, abriu, era chão, mas depois asfaltou, igual vai fazer isso aí. Então ele evoluiu, quer dizer, veio muita gente de fora, de todos os estados do Goiás, do Brasil, tem gente aí na capital. Por quê? Ela chamou a atenção. Tem muita gente aí que era pobre e enricou. Eu conheço, eu sou testemunho de que chegou ruim e melhorou a vida em Palma. Quer dizer, Palma trouxe benefícios para várias pessoas. E mesmo vindo de outro lugar, com outra cultura, ele se diz feliz aqui. Eu me sinto feliz porque tem um lugar que manda leite e mel, um lugar bom. É um lugar que realmente a gente tem a vida. Nós temos médicos, temos uma escola, temos uma educação boa. E assim por diante, aqui melhorou 100% do que era antigamente. Porque antigamente nós não tínhamos médico, tinha que ir para Porto Nacional, uma dificuldade terrível, não tinha transporte, tinha que ser de animal. Adoecer a gente tinha que amarrar no pau, porque não andava montado. Põe numa rede. Aí amarrava no pau lá e carregava de 2 para Porto Nacional, doente. Só que Deus ajudou que tem hoje o que tem. Nós damos graças a Deus por isso. O caminho é novo, mas o povo não. Eu escutei essa citação numa música que descrevia poeticamente a caçula dos estados do Brasil. E depois da aula de hoje, eu cheguei à conclusão que essa é uma ótima definição. Agora, foi um privilégio poder conhecer a história e ouvir cada detalhe da boca de quem ajudou a escrever, ajudou a construir e hoje ajuda a contar.
Olha aí, Aninha! Incrível, que bacana poder ouvir de uma mente, né, que com o tempo não perdeu essa história oral, essa questão de ver, né, essa janela que não está em livros e que vai abrindo portas para a família e que faz parte de uma história como Palmas, que às vezes muitas coisas que até o pastor colocou aqui não vão estar em livros. E como é que funciona, né, essa contradição do que é registrado, a forma com que eu digo que os capitães das guerras que oprimiram algumas questões escrevem e o que realmente aconteceu. Mas, pastor, vamos dar o conceito do que é essa questão da história oral e o quão relevante é essas histórias que nós encontramos. Deixa eu só acrescentar aí algo no que o Cris falou, porque a sensação que eu tive foi de que os livros é como se você estivesse vendo a história de cima. E quando você para conversar com uma pessoa dessa, é como se você estivesse vendo a história de dentro. Você tem a visão de drone e depois você está ali embaixo conversando com quem tem um problema, às vezes, com os livros, né? Que às vezes o livro está tão de cima que não ele vê tudo, não pega ele está atrás de uma montanha que deixa um vilarejo de lado e mostra só a fumaça da vitória e os destroços. Né? É legal falar de história oral. Porque é muita coisa. Né? Por exemplo, é como você está do jet ski do transatlântico. Com o jet ski você vai mais rápido, você vai fazer mais curvas, só que você não vai atravessar outro oceano. Então a história acadêmica, sim, ela tem seus critérios, tem sua... que a própria academia impõe, né, os critérios documentais, e ela foi submetida a mais crivos. Mas também a gente não pode iludir que aquele que entrou no laboratório, que entrou numa biblioteca e que escreveu, também não se colocou. Só que ele se colocou com outras questões. Agora, o legal disso é que ele não consegue contar a história nesse sentido sem se colocar. Porque não é história tal como ela foi registrada, foi como ela foi vivida. Então, ele está contando mais, sempre mais do que aquilo que ele se propõe. Porque tem uma paixão no meio, tem o filho que nasceu no meio da história, tem o enterro que eu fiz no meio da história, tem a fome que eu passei, e tudo isso foi influenciando. Eu lembro de duas circunstâncias muito legais, né? Uma vez, quando alguém contou para mim, falou para mim sobre aquele manto famoso que cobriu o rosto de Jesus, o sudário. Aí perguntaram, aquilo é um documento histórico falso? Falei, não é, porque ele é um documento que registra em que em algum momento alguém pensou em criar uma falsidade. Então ele está registrando alguma coisa. Então, por exemplo, se você fizer um RG seu falso, ele é uma história de que houve algum momento onde havia falsificação. Havia uma justificativa para aquela falsificação, exatamente. Que você pensou na necessidade de falsificar. Nossa, que interessante. É exatamente isso. Visualizar desse jeito. Saddam Hussein foi lá e mandou raspar os tijolos que estavam nas ruínas de Babilônia, que a Babilônia fica mais ou menos uns 40 quilômetros da capital do Iraque, Bagdá, a cidade de Babilônia. E ele raspou os tijolos, Saddam Hussein mandou raspar os tijolos e escreveu Saddam Hussein em cima daquilo que estava escrito na Nabucodonosor. Ele destruiu um registro histórico importantíssimo, mas criou outro. Ele criou de que alguém que tem esse tipo de cabeça e tal. Então, a história e a oralidade, ela gira em torno disso. Né? Você não consegue contar uma história sem se revelar. Um registro como esse, né, que a gente parou para ouvir agora, né, em 8 minutos, obviamente é um resumo do resumo do resumo da história dele, né, que são 84 anos de vida. Mas esse registro dessa história, né, parar para ouvi-lo, existem técnicas, maneiras de tornar isso científico? Isso tem validade de alguma maneira para a história com H maiúsculo que a gente vê na escola? Qual que é o papel dessa oralidade nesse processo? A oralidade ela tem um papel grande porque ela revela a perspectiva do objeto maior da história, que é o ser humano. Não vale a pena você estudar história se não for, se a ponta da corda não é o ser humano e as suas transformações, suas perspectivas. Então ali é para onde a história existe, para quem a história existe mesmo e de como ele compreendeu. Como que ele compreendeu? A gente pode falar, por exemplo, de um novo estado, de uma nova capital, e de imigração, e de êxodo urbano, e de tudo isso. Mas tem a perspectiva de como as pessoas compreendem e vivem isso e transmitem isso de fato. E é para isso que serve. Agora, não dá para você pensar em criar um registro sobre a oralidade dispensando algumas coisas. Primeiro, que nós somos seres emocionais. E as nossas emoções, elas apresentam perspectivas. Então, eu como disse assim, eu estou aqui falando da migração italiana, mas ali tem a Dona Maria que se apaixonou pelo Giuseppe e isso vai mudar completamente a perspectiva dela. Não é? Com certeza. E isso tem que entrar no seu critério quando escuta alguém. Como eu estou aqui conversando
E você está fazendo sua leitura. Só que você tem que colocar uma leitura um pouco mais técnica quando a gente apresenta Pensa na Oralidade, porque alguém pode ter vivido a mesma história e está apresentando de uma outra perspectiva. Aí a gente junta isso no coletivo e começa a ter uma compreensão grande, né? Isso é muito legal. Vendo o que combina, o que não combina, né? E sempre dizem, gente, que um relato que é contado igualzinho por duas pessoas, esse relato é mentira. É complicado. Foi muito combinado. É mentira, foi combinado demais. E outra questão também, que é muito importante, é que para entender um pouquinho da nossa cultura, é legal sair, porque aí você, inclusive para poder ter essa visão de si mesmo a partir de outros olhares, isso é tão importante, porque a gente está tão focado, né? Não que, eu tenho que... Não é que você tem que compactuar com nada. Eu estou falando essa perspectiva de conhecer, de ver o outro, essa empatia cultural é muito importante. Bem que até o próprio Jesus valorizou isso, né? Porque o registro bíblico do Evangelho é feito em 4 perspectivas diferentes. E são complementares. E as intenções, né? Tem um pensador brasileiro que disse uma frase que eu gosto demais, que ele diz assim, todo ponto de vista é visto de um ponto. Mudou o ponto, mudou a vista. É isso aí. Cristiano, o que não muda aqui no Vamos nosso ponto? fazer o seguinte, é que tipo assim, nós temos diretora. um tempo para ir para o intervalo, nós temos a nossa vontade que é não ir para o intervalo, aí nós temos a sua vontade também de não ir para o intervalo, mas o intervalo tem um porquê, aí tem a intencionalidade de ter um intervalo, porque tem pessoas que não estão com você, tem pessoa que está com sede, tem pessoa que no banheiro, tem pessoa que quer o estudo bíblico que vai ser oferecido de graça no intervalo, e tem o Vida e Saúde que vai começar a gente querendo ou não. Então a gente tem que fazer o seguinte, vamos para o intervalo que ainda tem Entre Família, tem a sua participação, interatividade no 12983150249. Então a gente vai e volta e você não sai daí, que a gente volta com muito mais para você aqui no nosso programa. E estamos de volta hoje falando sobre história, né, envolvendo família. E toda família tem essa questão de ter a história da família, o evento, né, que ocorre no bairro, as histórias que são contadas, as histórias que são contadas pelo exemplo, né, porque o discurso toca, mas o exemplo arrasta. Então você tem muito da linha comportamental, você tem história de como você pega um copo, como você age, a visão de como foi construída, a visão de como você trata as mulheres pelo seu pai, e tem a quebrar o ciclo histórico. Cris, que você está falando isso? Porque... Olha, eu digo para você que à luz da Bíblia já não é fácil educar um filho, mas é uma missão nossa. Nós somos a primeira versão de Deus para os nossos filhos. Olha a responsabilidade, né? Tem gente que tem problema com o pai, um trauma, e tem dificuldade com a paternidade. Olha o quanto que você tem nessa infância ali um hiato. Boa parte aqui dos programas, sejam psicólogos, terapeutas, cristãos, não cristãos, falam a importância da infância. E você trouxe para a gente uma dor. Educação dos filhos. E nós estamos aí querendo, juntinho com você, um sonho de produzir um material que vai alcançar 50 mil famílias. Darleide Alves escrevendo esse material, além de apresentadora, né? Ela tem essa especialidade em psicologia, sexualidade, tem um coração tremendo, pegando temas, né, sobre a questão espiritual das crianças, o caráter que foi colocado ali, a nossa régua, né, justamente diante desse mundo, a luz, para a gente poder criar os filhos e poder ser filho também, porque quem não sabe ser filho não consegue criar um filho, quem não é ovelha não sabe ser pastor. Vamos fazer o seguinte, tem um VT, que vai te ajudar em vários conceitos aqui, para você participar, as maneiras, e já eu vou fazer mais um convite para você aqui no nosso programa. Pode rodar. Quando eu era criança, a minha mãe vivia na roça. Então, a primeira coisa que eu me lembro que eu perguntei para minha mãe, vi uma rosa muito bonita que a minha mãe tinha no quintal. Eu perguntei, mãe, quem fez? Eu era pequenina, devia uns 6 anos de idade, 5, 6 anos. Ela falou assim, foi Deus quem fez. Eu falei, Deus? Mas quem é Deus? Assim, daí explicou para mim, Deus ficava no céu, Jesus tinha vindo, mas explicou do jeito dela, que ela também não tinha entendimento. Daí eu fiquei gostando de Deus. Daí eu gostava, amava Deus. Falei, Deus é inteligente demais, fazer tudo isso. Esse mundo lindo, essa montanha, os verdes, as flores. E eu admirava Deus. Eu cresci admirando Deus. Daí eu vim para a cidade com 14 anos, comecei a trabalhar, tudo bem, mas eu não tive oportunidade. Ninguém falava de Deus para mim, mas eu amava Deus. Uma pessoa do meu serviço falou da Bíblia para mim. Eu fui numa igreja. Daí eu comecei a ver a Bíblia, estudar, eu fazia o curso bíblico, eu sempre gostei de estudar a palavra de Deus. Daí eu fui na igreja, conheci Deus, me batizei e tudo, mas aquilo lá não me satisfazia. Aquilo não era o que eu queria muito mais, que eu via Deus muito grande, olhando para a natureza. Daí eu falei, eu fiz um pacto com Deus, falei, não, Senhor, eu não vou mais na igreja nenhuma, eu vou ficar em casa. E vou ficar servindo a palavra do Senhor. Eu pregava no meu serviço, eu falava de Jesus, mas eu não tinha uma igreja para eu ir. Eu fiquei em casa. Quando foi um dia, eu estava descendo do ônibus, logo aqui em cima na avenida. Alguém falou,
Êxodo 20, 10. Sábado é o dia do Senhor, que não era para fazer nenhum trabalho naquele dia. Ninguém de casa, filho, filha, nem os seus servos, ninguém era para fazer trabalho no dia do sétimo, que é o dia do Senhor. Daí eu cheguei em casa correndo, que eu não tinha muita intimidade com o Velho Testamento, com o Êxodo 20. Daí eu corri em casa, vim rapidinho, chegou em casa, peguei a Bíblia, olhei, e eu olhei lá na mão. Quando eu ouvi essa voz, eu olhei para todo lado, não tinha ninguém. Foi Deus falando. Daí eu cheguei em casa e mostrei ainda para meu filho, está escrito aqui, ó. Eu ouvi lá na esquina isso daqui. Daí, no meu serviço um dia, conversando sobre televisão, os programas, que não me agradava, que não era bom. Daí o médico falou assim, por que você não assiste a TV Novo Tempo? Porque a Novo Tempo é bom, você vai gostar. Falei, Novo Tempo? Eu não conheço TV Novo Tempo. Eu falei, procure na sua TV que você vai achar. Cheguei em casa rapidinho, procurei a TV, achei. Daí eu comecei a assistir TV Novo Tempo. Não, a Novo Tempo ensina como, assim, uma coisa verdadeira. Não, assim, uma coisa superficial, porque eles dizem uma coisa que eu achei muito interessante, que eles falam, que a Bíblia interpreta ela mesma. Então, isso para mim foi muito bom, porque quando eu ouvia a palavra de Deus, eu via as pessoas interpretando do jeito deles. Agora, quando a própria Bíblia interpreta ela mesma, daí não tem dúvida. Daí eu comecei a assistir, eles começavam a oferecer, mostrar para mim que eles tinham os estudos da Bíblia. Daí eu comecei a pedir os estudos, pedi vários estudos, estudei a Bíblia, estudei tudo junto com a Bíblia. Foi muito bom. No começo, o primeiro estudo que eu pedi, eu fiquei em dúvida, será que o estudo vai chegar mesmo? Porque ele disse que é de graça, não tem coisa de graça pra gente, né? Ninguém dá essas coisas. E quando chegou, era de graça mesmo, chegou no portão, bateu, fui lá pegar, vi, nossa, é um estudo mesmo. Daí eu pedi vários, vieram todos, nunca paguei nada, sempre foi tudo de graça. Daí me incentivou, falei, mas quem paga? Daí caiu a minha ficha. Falei, ó, quem paga isso aqui? Alguém paga. Daí comecei a ver o Anjo da Esperança. Daí eu falei, o Anjo da Esperança, eu falei, mãe, vou assistir o que é o Anjo da Esperança. Daí eles começaram a dar aqueles testemunhos, tudo da palavra de Deus. Eu falei, nossa, eu vou ser um anjo também, porque precisa ajudar, porque quantas gente estão precisando, gente que estão doente, nos hospitais, tudo, e a TV chega até lá. Daí eu falei, nossa, eu vou ajudar, daí eu comecei a contribuir para o Novo Tempo. Eu sinto muito feliz de poder contribuir para outras pessoas serem salvas e ouvir a palavra de Deus como eu recebi os estudos bíblicos. Eu quero que muitos que estejam necessitados, procurando a palavra de Deus, venha também como eu recebi esse estudo bíblico e a Novo Tempo fez muito bem para mim. Você viu aí, meu querido, falando de história, que você pode participar da história de muitas pessoas e que você também, né, você não é uma ilha aí separada, a gente tem essa questão de comunidade, o efeito coletivo. E o Anjo da Esperança, ele é democrático nesse sentido, né? Ele te dá a oportunidade de fazer parte desse evangelho, mesmo que você esteja na ponta do norte, do sul, do oeste, a gente se junta nessa bolinha, cheia de diferenças, mas o quê? Existe uma régua bíblica no nosso coração, que a gente não negocia princípios, estamos alinhados para isso. E olha só, nesse mês de março, doe em dobro e ajude famílias a educar seus filhos. Você quer participar dessa história, fazer parte desse movimento? Então, é só você doar. Ligando agora, 0 Operadora 12 21 27 30 30, fala, olha, eu quero fazer uma doação especial. Sou Anjo da Esperança, dou R$10, vou pegar meu boleto, vou lá em acréscimos, vou colocar mais 10. Vou doar em dobro para quê? Porque eu acredito em família. Mas o projeto família está falido. Não faliram com o projeto, é diferente, né? Eu acredito nessa bandeira, levanto, apesar de não ser perfeito. Mas aqui tem muita família disfuncional. Qual família é funcional, né? Então, algumas perguntas tem que começar a quebrar essas crenças. Faça parte desse movimento. Vamos fazer o seguinte, você pode até no Pix. Eu não sou Anjo da Esperança, Cris, mas eu acredito na família e eu quero ajudar mais de 50 famílias. E se você fazer por 4, né? Cada família tem essa média, 200 mil pessoas. Bora lá, faz o Pix. O Pix é fácil, que é o anjos@novotempo.com. Quem diria a internet bem, que a senhora Dona Maria, hein? Coloca lá, a chave não é CPF, não é celular, é e-mail. anjos@novotempo.com, escolha o valor, venha junto com a gente. Daqui a pouquinho eu vou estar segurando essa revista aqui, ó. Eu digo assim, é totalmente de graça. Vou enviar para sua casa, já está paga a revista, já está paga aqui o correio. É só dar um abraço no carteiro, vou cheirar essa revista e brincar, né? Cheirinho do Anjos da Esperança, porque muitas pessoas vão receber, né, esse material gratuitamente, graças ao seu trabalho.
Fechou? Sou Anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Neste mês de março, doe em dobro e ajude famílias a educar seus filhos. Faça parte dessa história. E vem com a gente nesse programa que você paga a conta aqui também, tá? Se não fosse até desligar a luz aqui, sem você não tem esse negócio acontecendo aqui. É Deus movimentando todo mundo democraticamente para fazer a diferença na vida de muitas pessoas, como é a pauta do nosso programa, né, Aninha? Isso é fantástico, é incrível o poder que Deus nos dá de fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Acho que o nosso erro quando a gente recebe as bênçãos de Deus é achar que a gente é cisterna. A gente não é cisterna, a gente é conduto, né? Tem que levar para os outros. E eu queria até juntar um pouco do que você falou com o que a gente estava conversando aqui. Recentemente a gente entrevistou e trouxe aqui na história do programa de Natal do ano passado uma senhorinha que faz fuxico. E um dos pensamentos dela, ela faz fuxico e ela vende o fuxico e o dinheiro ela doa para os Anjos da Esperança, né? É esse recurso que ela oferta. E a gente compartilhou uma comida juntos. É verdade. Você estava aqui também, é verdade. Pronto, eu lembro de muitas coisas, trazendo esse principalmente aquele pedacinho sabor. aí. A dona Jandira, com o fuxiquinho dela, ela conseguiu a metáfora do que é os Anjos da Esperança e do que somos nós na vida de outras pessoas, porque é um que vai juntando no outro, que vai juntando no outro, que faz uma grande coisa significativa. Ela não tem condições de sozinha sustentar todo a Novo Tempo, mas o pouquinho que ela faz, com o pouquinho que o outro faz, contribui e conta essa história que a gente conta aqui. E aí eu queria perguntar para ti sobre o poder de um indivíduo para construir a história. Porque acho que muitas vezes, e eu acho que isso acontece com a gente mais do que deveria, a gente se sente preso na história. E a vida da gente é contada na voz passiva. Olha o que fizeram comigo, fulano fez isso comigo, não sei o que aconteceu comigo. E eu não usufruo desse meu direito de ser um fuxiquinho que faz parte de um todo e que tem poder. Tipo, como que é isso para ti? Como que você visualiza isso, desse poder da pessoa para construir a história, para mudar uma história que de repente ela não gosta, enfim? Eu vou ser assim, o mais sincero possível e franco da minha perspectiva de história, porque eu creio que a maneira como Deus se revela para mim altera minha perspectiva sobre absolutamente todas as coisas. Não consigo aceitar uma Bíblia que fica presa num púlpito ou numa cabeceira. A Bíblia não é para isso. Então, a Bíblia te dá uma perspectiva de visão madura sobre todas as coisas. Então, às vezes as pessoas pensam e falam, e a gente precisa corrigir quando as pessoas falam isso, com amor, obviamente, sem imposição, de que há uma questão espiritual, há um lado espiritual, há uma perspectiva espiritual. Isso não é bíblico. Existe todas as coisas embaixo do que é uma espiritualidade, porque a espiritualidade não é um relacionamento que eu tenho com um eu que eu não conheço. Espiritualidade é um relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo. Então isso é espiritualidade. E o Espírito Santo nos dá pensamentos que não teríamos, visão que não teríamos e uma audição que não teríamos, né? Isso diz o texto de Paulo. Aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, nem chegou ao coração, Deus revelou pelo Espírito. Nós percebemos. E isso tem que ser na história. Então, por exemplo, a história bíblica, ela lida com uma realidade. E a realidade é mais ampla do que a cegueira que o pecado impõe. O pecado impõe uma miopia. O pecado impõe uma visão de curto alcance. Então, se você olhar da perspectiva carnal, que é uma expressão bíblica, você não consegue ver muito além da sua própria vida, muito além dos seus próprios sonhos, ou muito além da desgraça. Agora, Deus fala assim, eu vou te mostrar coisas que estão se relacionando diretamente com você, mas ela é de uma questão muito ampla. Por exemplo, nós temos uma perspectiva de que enquanto vivemos aqui, há um movimento no céu de um Deus que se expõe para ser conhecido e que altera radicalmente o que está acontecendo aqui. Há uma ideia de bem e mal e há uma perspectiva de anjos que lutam e a história tem um objetivo, diferentemente de uma história puramente material, que ela não tem objetivo. São as coisas acontecendo, simples assim. Pastor, e pegando essa carona, só para alinhar o seu assunto, porque quando se tem essa visão, algumas coisas mudam, porque a matemática de Deus não fecha. Por exemplo, Deus se tornou homem, né, dessa questão, essa condição, né, pré-lapso, né, pré-pecado, pré-lapsariano, essa condição desse divino humano que a gente vai perguntar muita coisa para ele lá, né, mas é aquele Deus que se fez pequeno para a gente poder entender um pouquinho da narrativa desse Deus, porque ele veio salvar, mas ele veio mostrar o caráter de Deus, porque culturalmente, ou seja, a história que era contada de Deus desfocava o caráter, né, do que era apresentado. Porque a gente como cristão respeita a cultura, ela é importante, mas ela está bem abaixo do Evangelho. Aí eu pergunto,
tanto para a igreja que não reconheceu o Messias, tanto para os romanos que estavam com medo do movimento político desse Cristo que estava... Porque, né, se tem uma coisa que a gente fala, até o pessoal fala assim, um grande vírus chama-se ideia, né? O movimento, aí a gente tem Interception, essas questões que falam sobre esses movimentos, do movimento da ideia, né? Que se você pega a questão da cultura pega a questão da Grécia e pega os romanos, o exército e a cultura venceu, né? Porque o exército morreu de Roma e nós temos a cultura com a ideia, com a que é a filosofia. ideia com a filosofia. Aí eu pergunto, o cristão ele tem uma minoria, ele tem que se entender como minoria, porque a cultura inteira, a narrativa é que você é o deslocado, que você é o alienado, né? Você realmente, como a Aninha, ao pegar o estudo, você é o que não tem amparo e não tem nada disso. Como me importar sabendo que eu vou estar na contramão? E outra que, às vezes, eu, como próprio ser humano de comunidade de igreja, posso correr o risco de não encontrar o Messias na minha fé pela cultura distorcida do próprio Deus. Nossa, Cris, você falou de algo e aí eu vou reforçar o que eu estava construindo antes, que tem muito a ver com o que você falou. Se ver como minoria é se ver a partir de uma dimensão só. Se você está com Cristo, você não é minoria nunca. Se eu estou me vendo como minoria, é porque você só está contando o que a fé não mostra. Então, pode ser ver se você está na faculdade, você é 1 contra 39. Mas se você olhar pela perspectiva que Deus revela, você é você, mas no mínimo 2/3 que não caíram. É a oração que Eliseu fez para Geazi, né? Abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Revela aquele E exército. Jesus não pode se acrescentar. Não existe Jesus mais 1, Jesus mais 1000, Jesus mais 1 milhão. Qualquer coisa que se acrescente a Jesus é ínfimo perto do que ele é. Então, se você mais Jesus, é muita coisa. Então, não existe algo que possa combater. Isso é uma coisa, né? Uma perspectiva, a gente olhar a história a partir daquilo que Deus revela, que ela é além daquilo que a carne vê. Mas também o efeito é muito forte. Vou dar um exemplo. Você citou a Grécia. A Grécia talvez seja a nação da antiguidade que mais contribuiu e que mais se destaca pelo seu pensamento sofisticado. Vamos citar o nome dos filósofos. Você vai ter dificuldade de sair da Grécia. Mas não foi em Atenas que a ciência moderna nasceu. A nação mais tecnológica, sem ser de pensamento, do mundo antigo é o Egito. Mas não foi no Egito que a ciência nasceu. Foi quando o cristianismo interfere no mundo europeu, principalmente, que diz que Deus é superior e fora da natureza, além, absoluto sobre todas as coisas, que o mundo europeu pensou de que existe um Deus e existe a natureza abaixo dele, e não ao contrário do mundo grego ou egípcio, que imaginava Deus e a natureza junto. Portanto, se Deus está aqui, eu não posso abrir para estudar. Se Deus é manifestado naturalmente, eu não posso tocar no sagrado. Agora, quando a religião cristã diz que Deus é o outro absoluto, de que ele não é a árvore, que ele não é o sapo, mas foi ele que criou tudo isso, eu posso, como criatura dele, examinar a árvore, o sapo e o corpo. Portanto, é no lugar influenciado por cristianismo que uma faculdade nasce. Não existe faculdade grega, não existe faculdade egípcia, mas é entre povos nórdicos, celtas. É entre a Europa primitiva, que tem uma superioridade de pensamento incomparavelmente maior para este mundo que a gente conhece, do que os gênios da antiguidade. Por quê? Porque isso foi influência do cristianismo. O cristianismo mudou a história, mas tem uma coisa aí. O ministério de Jesus encarnado é curto demais e restrito demais para ter tanto impacto se a gente olhar de maneira puramente material. Eu já falei de Jesus mais do que ele falou sobre si mesmo, porque eu estou falando de Jesus faz mais de 30 anos. E ele falou sobre si mesmo, sobre o Pai, 3 anos e meio. Eu já andei mais sobre Jesus. O sinal do Novo Tempo alcança quilômetros, milhares de quilômetros depois daqui de Jacareí. Jesus não andou mais que 100 quilômetros e foi para Jerusalém 3 vezes, e uma foi para morrer. Ou seja, o seu ministério é restrito demais e curto demais para ter tanto impacto. Então, como é que ele conseguiu fazer um plano tão bem sucedido e mudar os próximos 2000 anos? Porque ele se reproduz em nós. São os discípulos que fazem o verdadeiro estrago. Paulo andou muito mais que Jesus, e falou muito mais que Jesus, e escreveu muito mais que Jesus, e proclamou muito mais que Jesus. E as pessoas que leram Paulo falaram muito mais do que Paulo. Lutero falou mais que Paulo, viveu mais que Paulo, lendo Paulo. E nós falamos. Portanto, o plano é genial, porque Jesus se reproduz nos outros. Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Jesus falou assim, vai por mim, é melhor se eu for. E os discípulos não entenderam, mas ele falou, vai por mim, porque eu não vou mudar a história quando eu vir. Eu vou mudar a história quando eu for. Porque daí você fica e vocês se reproduzem.
Que genial. Perfeito plano. E cristãos mudaram a história ao reproduzir Cristo. E a história vai terminar dessa forma. Isso que é muito legal, né? É até difícil cortar o pastor Aleixo falando, porque eu e o Cris, a gente tá assim, ó. Eu imagino que deve ser a cara que a senhora tá fazendo aí do outro lado, né? Na TV, tipo... Realmente, gente, é impressionante pensar por essa perspectiva. É muito bom conversar com alguém que traz, né, esse olhar pra gente. Acho que olhar pra Bíblia, Cris, dessa maneira científica, né? Analisando, inclusive, o esquema de pirâmide que foi montado aí para espalhar o evangelho. A gente faz parte de uma pirâmide, essa é do bem, essa não dá processo, não. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco. Você é nosso convidado para continuar com a gente. Você pode interagir também pelo telefone DDD 12 98 315 0249. Se você se sentir à vontade, o nosso desejo é saber uma história que marcou você. É isso que a gente quer compartilhar aqui, conversar aqui com os nossos amigos. A gente se vê daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, meu querido Brasil, por que não outros países que nos acompanham aqui falando sobre história. Está um papo muito gostoso, está muito legal. Obrigado pela sua companhia. Agradecendo ao pastor mais uma vez, né? Toda hora que a gente tem, mas a gente acaba tendo aquele programa que a gente tem um xodozinho para a gente discute de uma maneira muito bacana. Agora, Aninha, uma das coisas, pastor, que a gente tem que levar para, depois de fazer esse overview todo que a gente fez, essa viagem histórica, para qual guardar na nossa mochila, cada um tem uma mochila diferente. Quando casa, junta, né? Mas a gente leva um pouquinho de casa e tal. E diante dessa régua, pastor, que eu acho importante, eu acho que toda essa matemática ela é aplicada dentro de casa, né? Porque essa questão que você tinha falado sobre a sabedoria, o olhar com Deus, a Bíblia como uma diretriz para os princípios, porque eu tenho um legado que eu pego, né? Só que eu tenho um legado humano, né? E aí eu tenho crenças limitantes, ou seja, coisas que eu absorvo como verdade, um olhar que eu tenho para a mulher, um olhar que eu tenho de qual é o papel do filho, sabe? E a Bíblia, ela tem um papel que eu digo, a Bíblia veio para organizar a vida da gente. E às vezes a gente tem que tirar algumas coisas da mochila, inclusive pessoas, isso vai doer, porque essas reformas históricas... Tem uma piadinha que diz, onde é que eu encontro alguém que poda a árvore genealógica? Muito boa. Mas falando de podas, às vezes a nossa própria história nos castra para algumas coisas. E a Bíblia veio para libertar, para instruir. E é claro que tudo enroladinho com amor, né? Porque senão eu posso ser um sincericida, enfim, outras coisas. Pergunto, como é que eu faço depois que essa verdade chegou na minha casa, abriu, e eu tenho várias coisas para poder reformar? Eu não quero perder o eixo familiar, não quero perder família. Como é que funciona, pastor? Quando você falava, veio uma frase de uma música que eu gosto muito, dos Arrais, que ele tem no meio dele fala assim, deixa ele te falar quem você não é. Isso é muito importante. Eu acho que a palavra mais impactante que Jesus já disse em todas as palavras da Bíblia foi nos chamar de filho. Porque nenhuma identidade é mais profunda do que ser chamado de filho de Deus. Não há nada, não existe nenhum elogio, não existe nenhum título, absolutamente nada superior a isso. Uma mulher tocou Jesus depois de 12 anos de hemorragia e depois que ela toca Jesus, ela continua cônscia, temendo e tremendo. E ela só está com a hemorragia estancada, mas está emocionalmente destruída. Aí Jesus olha para ela e fala, filha, vai em paz. Aí ela vai em paz. O toque curou a hemorragia. A filiação curou tudo, absolutamente. E uma palavra fez o que 12 anos de ciência não fizeram, de medicina não fizeram. Eu, na minha casa, preciso ter algumas perspectivas. A primeira são das minhas falhas. Eu não posso lidar com os outros sem ter consciência das minhas falhas e que essas minhas falhas não serão superadas sem as suas. E sem a maneira como você superou as suas e o confronto que existe dessas diferenças. Mas há uma coisa na história, que é a interferência de Jesus perfeita na história. Se Jesus não tivesse vindo e nascido perfeito neste mundo imperfeito, eu teria perdido o parâmetro. Se sem Jesus eu sou perfeito. Sem Jesus eu me considero bom. E toda vez que eu olho para Jesus e falo para ele que eu sou bom, ele devolve a pergunta, no quê? Ou comparado a quem? E aí eu vou começando a me comparar com você, com a Ana, e ele fala, não, olha para mim, porque eu calcei sandálias que você deveria ter calçado. Eu andei na sua rua, eu fui filho igual você. Aí eu falo, Senhor, mas comparado a você eu não sou bom em nada. Ele fala, então bingo, você precisa muito de mim. Eu sou aquilo que você deveria ser. Essa interferência de Cristo na história me faz ter uma visão madura das coisas. Eu sou, porque há um ponto para eu chegar. E o ponto para eu chegar é a estatura plena de Cristo. Ele fala, eu sou o ponto de chegada.
Só que ele é um ponto de chegada que não para de ir, né? Cada vez que eu me aproximo mais dele... A cenourinha na esteira. Exatamente, mais perfeito ele se mostra aí. E isso faz com que eu não pare de andar, né? Então isso é muito legal. E aí olhar para o outro pessoa e dizer e saber que o ponto de chegada, para onde eu levo meus filhos em casa? Para a plena estatura de Cristo. Para onde eu conduzo minha esposa? Para a plena estatura de Cristo. E para onde esse convívio está me conduzindo? À medida da plena estatura de Cristo. Olha, pastor, isso que o senhor está falando é tão profundo, porque acho que toca até em determinadas dores que a gente carrega, porque uma criança que nasce, ela não está contando a história dela do zero. Não. Essa criança já nasceu rotulada, ela já tem um nome, ela já tem uma nacionalidade, ela é ense, né? Então ela é petrolinense, como meu marido é, ou ela é soteropolitana, como eu sou, então ela já tem um rótulo. E fora os rótulos emocionais também. Ela pode ter sido desejada ou não. Ela pode passar por violências ou não. E quando essa história que não começa do zero vai sendo construída ali por aquela pessoa que acha que está do zero, mas não está, talvez ela se veja no espelho com olhos e rótulos que ela não teria colocado sobre si. E talvez o contato com Jesus, talvez não, com certeza o contato com Jesus, revele a ela, deixa eu te falar quem você não é. Talvez você não seja a pessoa que sua mãe disse que você era, você não é bagunceira, você não é um lixo, você não é... Olha o tanto de coisas que não somos e que a gente não descobre pela falta de contato com Jesus. Isso mancha a nossa história. E a perspectiva do que formamos quando estamos juntos. Porque há uma identidade e Deus nos fez a sua imagem. Mas você não é igual a mim e você é a imagem dele. E o Cristo não é igual, mas há uma coisa da imagem de Deus que só foi transmitida quando nós três estamos juntos. Porque tem algo de Jesus que ainda não foi visto. Porque Deus se mostra na coletividade. Ele chamou o seu povo de corpo. E um corpo não é feito só de ombro. Ou seja, tem uma coisa que ela é multiforme. Deus é infinito na sua forma. E eu sou uma partícula do infinito. E quanto que é uma partícula de infinito? Qual é o tamanho de uma partícula do infinito? Aí a gente retoma aquela história do poder, né? Como partícula do infinito, eu tenho poder, né? De fazer algo. Esse poder colocado por Deus em mim, de fazer diferença na vida de alguém, né? De modificar algo que de repente não está interessante. Fantástico. Gente, olha, eu queria justamente assim, ó, ter bem mais tempo. Parece que o programa começou, né? Mas ele já não começou do zero também. A gente já veio de outro tempo para cá, daqui a pouco você vai ter o vídeo de saúde e tal. Eu queria um tempinho final, antes do pastor agora falar, para agradecer. Porque a gente às vezes tem pessoas que estão na corrida, me perdoe se você veio aqui nesse programa. Mas, Ana, poder agradecer ao pastor. A gente gostaria de orar pela vida do pastor, para que tenha longevidade para compartilhar isso, para que o senhor tenha espaço na Novo Tempo, para poder ter mais assuntos como esse, espaço nos púlpitos para conversar sobre outros assuntos. E que, obrigado, viu, pastor? Por isso, e até a gente pegou um tempinho a mais para justamente validar essa questão de não de exaltar um homem aqui, nada, pastor, mas da relevância do pecador que o pastor é, como eu sou também, mas a relevância que tem quando a gente agrega aqui. Eu digo, olha, que bom que o pastor quis estudar, que bom que o pastor buscou isso. Se permite ser usado. Se permitiu ser usado com isso. Então, obrigado, pastor, por se permitir ser usado, não só com a sua família, os bonitos filhos que o senhor tem, a esposa que é colega da minha lá na escola bíblica, mas que bom que se permitiu, porque às vezes a gente pode cair na vaidade da sabedoria e trabalhar em outros conceitos na vida própria, ou só na vida financeira, mas que bom que a gente tem pessoas pensantes, equilibradas e que ainda tem o coração na obra de Deus, apesar da imperfeição que somos. Eu agradeço, na verdade, também, né? Tem um texto de Paulo que diz que pela graça de Deus sou o que sou. Todos nós, né? Se você for pensar, todos nós deveríamos estar mortos. E qualquer coisa que acontece que você não está morto, já está no lucro, né? Eu sou pecador como você disse, e o salário do pecado é a morte. Então, acordar já é graça, independente do que aconteça. Sabe, você falava uma coisa, eu queria deixar esse recado por um evento que fala muito do que nós pensamos aqui sobre história. Há um homem na Bíblia, um personagem que é central no livro de Gênesis, que é Jacó. Jacó é a frase, deixa ele te falar quem você é, quem você não é. Porque Jacó, ele foi vítima de uma família que não ouviu a Deus num ponto central da vida dele. Deus chegou para a mãe dele e disse assim, o mais novo vai ser o primogênito. O mais velho servirá ao mais novo.
tem 2 nações no ventre. Pense, no mundo onde tem primogenitura, e primogenitura é o filho primeiro que nasce, como que você decide, como você desempata se for gêmeos? Deus desempatou. E Deus disse isso. Mas a mãe não confiou o suficiente e fez um plano sobre o plano de Deus, quis ajudar Deus. E o pai não confiou o suficiente e abençoou e preferiu o mais velho. E Jacó viveu entre essas 2 coisas, nessa disfunção. E a vida de Jacó é a vida de muita gente. Porque nenhum de nós nasceu numa família perfeita. Mas em algum momento a gente tem que decidir. Jacó sai de casa a partir de um plano frustrado, mal feito, e ele perdeu tudo ao mesmo tempo. Ele perdeu o amor da mãe, ele saiu dali com uma bênção fake e nunca confiou nessa bênção fake do pai. E ele saiu com ódio do irmão e passou a vida inteira tentando preencher esse vazio. Ele encontrou uma mulher linda e imaginou que se ele fosse marido daquela mulher extraordinária, ele seria alguém na vida e trata a mulher como um ídolo. Ele trabalhou 14 anos por um objetivo. É muito dinheiro. Não existe nenhum relato na Bíblia de alguém que deu um dote tão alto por alguém. E ele percebe, e ele vai vivendo, só que chega um momento que Jacó tem a fusão de todos os encontros que um ser humano pode ter. O texto diz, eu estou com o texto aqui na minha Bíblia, e você pode ler em Gênesis 32, ele lá naquele vale, ele teve que enfrentar o seu passado. Deus não muda o passado, mas Deus dá um significado para o passado. E naquele vale, lutando com o anjo do Senhor, ele enfrentou o seu passado e Deus ressignifica. E ele teve que enfrentar o futuro também e percebeu o que seria dele dali para frente, ele vai ser Israel. Mas ali ele teve um encontro com o seu inimigo e ele sabe. Mas o encontro com o passado e a ressignificação do passado, o encontro bem-sucedido com o inimigo, que nós todos temos que ter, e o encontro bem-sucedido consigo mesmo só faz sentido porque naquele dia no Jaboque, o que deu sentido para o passado, para o presente, para o futuro, para o inimigo e para ele, foi um encontro real e pessoal com Deus. Portanto, não há história bem-sucedida sem um encontro real e pessoal com Deus que dá significados para o passado, para o presente, para o futuro, para mim e para o que eu faço diante dos meus inimigos. Isso é real. Amém. Amém. Nossa, eu nem vou falar para não dizer nada, como diz a figurinha. Pastor, muito obrigada por ter compartilhado um pouco do que o Espírito Santo fala com você aqui com a gente. E aproveita, vamos divulgar também, né, o programa Fé para Hoje, todas as segundas e terças. Hoje é terça. Inéditos, os programas inéditos, a partir das 11 da noite, não é isso mesmo? Isso mesmo. Tá passando também seu Instagram, estava dando uma conferida aqui na tela, seu Instagram aqui, para que o pessoal de casa possa te seguir. Vai lá conversar com o pastor Robson, ver o que ele compartilha também nas redes sociais, com certeza você vai ser muito alimentado. Falando em alimentar, Cristiano, hoje é dia do pão francês. Lá, hoje é dia do pão francês, hoje é dia de vida e saúde aqui na nossa telinha, esse programa espetacular da nossa vizinha. Ô vizinha, ô de casa, estamos chegando por aí, boa tarde. Pode chegar que hoje tem pão, não vai faltar pão para ninguém. E Cris, hoje eu não estou na cozinha. Hoje eu vou ficar com a louça, porque olha só quem tá aqui na minha cozinha, Cris. Olha, o maridão tá por aí. Ó, Ana, fica a dica aí pra você trazer o Francisco qualquer dia aí Ele na adora família, cozinhar, hein? pode chamar, hein? A Silvia tá sempre presente aí, que eu sei que ele fala. E o Van, gente, vem aqui, amor, você vai fazer muito pão, né? Para quem não sabe, o Van tem uma facilidade, também um gosto muito grande por fazer pão. O que você ensina pra gente hoje, Rani? Bom, gente, hoje a gente vai fazer um pão integral. A gente vai fazer também um pão de abóbora. Ai, tá lindão esse. E também um pão sírio para você convidar os amigos para comer em casa. Olha. Partiu o pão com a mão aí, Cris. Que é isso? Que chique esse homem. Olha o sorriso da esposa. Tá que tá. Hoje eu vou só feliz tietar. nesse programa. Eu não vou poder dar bronca em ninguém. A cozinha vai ficar daquele jeito linda. Mas vai ter pão, tá, gente? Em comemoração ao pão francês. Aliás, no combate ao pão francês, a gente vai oferecer receitas integrais aqui no Vida e Saúde. Amo esse casal aqui, amo esse casal. São muito fofos aí. Vai estar espetacular o programa de hoje. Um beijo, ó. Beijo pra vocês. Beijão, até já. Gente, que legal, que surpresa boa, Adorei, gente, achei né? massa. E ela realmente está muito feliz de ter o esposo ali, então tá imperdível esse programa. É pão para tudo que é lado. E aí outra, a geleia vai ser amor, né? Com certeza a geleia vai ser amor. Falando em amor, a gente tem amor por você, então amanhã a gente volta. Então, se você não enjoou da nossa cara, amanhã às 2h30 estamos aqui. É isso aí, a Suza tá de volta amanhã e ela vai conversar sobre um tema que ela também adora. Eu e a Suza somos muito amigas, né? E acho que
discordamos aí do que muita gente na cultura fala, que mulher não tem amizade de verdade, né? Você aí que tem aquela sua melhor amiga que tá aí há um tempão, que puxa a cadeira, senta na calçada e conversa e fala e fala. Como que não existe amizade de verdade entre mulheres? Verdade. Estamos juntas, A sim, última gente conversa que não as duas precisa tiveram foi de 8 horas. Ficaram em 3 Foi. lugares diferentes e não Gente, tinha eu um saí roteiro. rouca da conversa, sério. Chegou rouca aqui. E outra, da onde é que tira tanta conversa? Olha, eu a Suzy, eu a Patrícia, se a gente para pra conversar, é pra sair rouca, é maravilhoso. Verdade. E aí, amanhã nós vamos falar sobre a sua rouquidão, o que tem construído esses laços aí de amizade, Não, essa a gente fala amizade. de amizade, é isso Amizade. aí. A importância da gente não julgar umas às outras e do quanto a gente é mais forte quando a gente está junta. Afinal, realmente estamos juntas, né? Nos desafios aí da vida, na maternidade, daquelas que já são mães, no casamento, na vida profissional, como concilia tudo isso, os nossos sonhos, enfim. A gente é mais forte quando a gente compartilha isso e ajuda uma a outra com isso, um ao outro com isso. Outro programa bom demais. O ruim é eu aqui, mas tem que ter um contraste sempre para ver o que... Tem que ter alguém para atrapalhar, né, minha gente? Sempre tem que ter um negocinho aqui, Se não gente. pode ajudar, atrapalha. Cada um O que importa é sabe. Eu participar. sabendo o meu papel já é uma grande expectativa para mim mesmo. Vai dar tudo certo. Tchau.